Olá para você, ouvinte de nossas emissoras, da sua Rádio Paranaíba, Rádio Máximos de nossa cidade, aqui de Rio Paranaíba mesmo. Estamos neste momento diretamente aqui da UFV com a programação da terceira edição do Semear. E ao meu lado está aqui o Márcio Atala, ele que é um educador físico renomado, não só no Brasil, mas em todo o mundo também. E a gente em Rio Paranaíba tem a honra de recebê-lo em nossa cidade. Márcio, primeiramente, seja bem-vindo a Rio Paranaíba. Obrigado, é um prazer estar aqui dentro do campus da Universidade de Viçosa. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre saúde, estilo de vida, é um prazer, então agradeço o convite. Márcio, você tem uma carreira de destaque, né, por todo o nosso Brasil, e se a gente for observar, um grande destaque de sua carreira é o programa Medida Certa, né? E a gente lembra daquele episódio, né, com o desafio com o Ronaldo Fenômeno, para ele perder lá alguns quilos, né, e a mudança de vida, né, com todos os hábitos saudáveis, né, necessários. Conta para a gente um pouquinho, né, como que foi essa experiência de trabalhar, né, com Medida Certa e mudar e transformar a vida aí de tantas pessoas. É uma jornada até chegar à medida certa, um projeto que eu criei justamente para tentar pegar pessoas com relevância, como o Ronaldo, por exemplo, que pudessem inspirar milhões e milhões de pessoas pelo Brasil. Então, quando eu levei o projeto para lá, eu falei, eu simplesmente comentar, dar informação, vai impactar muito pouco. Mas se a gente pega pessoas que são muito queridas, né, que são exemplos de vida para, enfim, as pessoas vão parar e vão começar a tentar incorporar esses hábitos. Então, a gente foi chamando vários participantes, o mais famoso, sem dúvida nenhuma, o Ronaldo. Foi uma experiência maravilhosa, primeiro por eu, como a maioria dos brasileiros, ser um super fã do Ronaldo, mas fiquei muito mais fã do ser humano. E desafio profissional de trabalhar com uma pessoa que tinha tantas limitações físicas, mas que, ao mesmo tempo, deu um prazer imenso ali, porque a gente viu a quantidade de pessoas que a gente conseguiu transformar através do exemplo do Ronaldo. E seguindo o exemplo do Ronaldo, né, quantas pessoas no Brasil às vezes têm essa necessidade, né, da transformação, né, de vida, e você como educador físico com sua carreira, a gente pode perceber que principalmente nos dias de hoje, né, um mundo pós-pandemia, as pessoas necessitam cada vez mais de uma assistência, né? Muitas pessoas estão às vezes, né, se descuidando da sua saúde e do mundo que às vezes está tão depressivo e ansioso, o exercício físico pode ser um caminho para resolver um pouco aí desses males. O movimento ele vai ser fundamental para a gente ter saúde. E quando eu falo saúde, saúde integral, é corpo e mente, tudo num pacote só. Não sobreviveu ninguém na evolução da espécie que não fosse apto ao movimento. Então, se você, desde que você nasceu, que passou pelo pediatra, até quando você ficar bem velhinho e for no geriatra, você vai passar por muitas especialidades médicas. E você não vai encontrar nenhum deles que vai falar que o movimento não vai ser muito importante para você. Então, o movimento ele faz parte do nosso DNA, nosso corpo foi moldado para funcionar melhor com o movimento, só que hoje a gente tem um ambiente perigosamente confortável. Então, a gente não tem mais a necessidade de incluir movimentos em tarefas básicas que a gente sempre precisou. Hoje, você não vai mais num banco, você pega o celular. Hoje, você tem, com o celular, uma facilidade, por exemplo, de fazer uma palestra online que você não precisa mais ir presencialmente. Isso roubou um movimento muito importante da nossa vida, que hoje é a primeira geração na história da humanidade que vai ter que incorporar isso de uma maneira consciente. Então, vai ter que reservar um tempo, programar para fazer atividade física. E esse é um desafio que a gente tem enfrentado. E uma última pergunta para o pessoal que está acompanhando em casa, mediante a tudo isso que você falou, né, o que a população pode esperar aí para os próximos anos, né, quais dicas você dá para aquelas pessoas, né, que muitas das vezes têm aquela rotina cansativa, desgastante, mas ainda assim precisa cada vez mais se dedicar e cuidar, né, do seu corpo devido aí nessa rotina que às vezes é um pouco mais parada. Hoje os trabalhos, na grande maioria das vezes, né, ele exige muito pouco movimento. Então, como a gente tem muito pouco movimento naturalmente, a gente vai ter que ter a consciência, criar um hábito e incorporar esse movimento. Então, a dica é sempre a gente entender que o autocuidado, né, fazer alguma coisa por nós mesmos, isso vai ser fundamental, não para viver mais, porque acho que a medicina está dando essa condição para todo mundo, é viver melhor, né? Então, eu posso viver 90 anos tendo 15, 20 anos com uma qualidade muito ruim,
ou eu posso viver 90 anos e só passar os últimos 6 meses com algum tipo de dependência. Quer dizer, eu vou ter aproveitado a vida muito mais. E isso depende muito desse autocuidado das coisas que a gente faz todos os dias. Isso aí, gente. Para quem está aqui presente na Semear, vai acompanhar aí a palestra do Márcio Atala, que vai falar sobre tudo isso e um pouquinho mais. Márcio, seja bem-vindo mais uma vez a Rio Paranaíba. Obrigado, né, por tirar esse tempinho para bater um papo aqui com a Rádio Paranaíba e Máximos. Obrigado você, Davi, né? Obrigado, Davi, foi um prazer e espero que o pessoal curta a palestra e que eu volte aqui outras vezes. Davi Bernardes para as rádios Paranaíba e Máximos FM.